Bom dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na segunda epístola de João. E pela última vez, vamos ler dos versículos de 1 a 3. O desafio aqui hoje, irmãos, é nós não esticarmos demais a interpretação, não aumentarmos o sentido daquilo que João quis dizer, mas ao mesmo tempo não negligenciarmos as informações que João tinha interesse em passar aos seus leitores originais e agora a nós. Nós vamos ler dos versículos 1 a 3, mas vamos expor o versículo 3. Eu particularmente prefiro mensagens que tenham pelo menos 3 ou 4 versículos, que assim nós conseguimos entender o seu contexto imediato. Um versículo vai meio que explicando o outro, mas devido ao tempo que nós temos proposto e à riqueza de detalhes e de informações que nós temos no versículo 3, nós vamos mais uma vez ler esse bloco que João escreveu na segunda epístola. Diz assim: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Que o Senhor abençoe a exposição da sua santa palavra, que Ele possa falar aos nossos corações e nos dê clareza em nome de Jesus. Amém. Nós vimos até aqui, irmãos, nas outras exposições, quem era o autor da carta, né? Vimos certas características da personalidade de João, vimos como Deus foi transformando e aperfeiçoando a personalidade de João. Vimos também quem era o destinatário da carta, aquele a quem João chama de senhora eleita. Nós vimos que era uma igreja local, então João escreve a uma igreja e aos seus membros. Nós vimos também o tema da carta, o tema geral da carta, que é a defesa da verdade. Alguns falsos missionários ou missionários da mentira, alguns pregadores de heresias tinham se levantado no meio da igreja e tinham tentado influenciar a igreja a quem João escreve, e João, fazendo uma defesa da verdade, apresenta a doutrina correta e escreve essa segunda epístola. E aqui no versículo 3, que nós vamos expor hoje, nós chegamos na saudação em si. É assim que João cumprimenta os seus leitores. Ele diz assim, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e em amor. Os livros de João, a segunda epístola de João e a terceira epístola de João, são aquelas que mais se assemelham com as características das cartas do primeiro século. Todas as cartas naquela época tinham o nome do autor, o seu destinatário e uma saudação. Até no tamanho da carta, segunda e terceira João, por serem pequenas, né? Se nós compararmos, por exemplo, aos escritos de Paulo, se nós olharmos para a carta aos Romanos, a carta aos Coríntios, as duas cartas aos Coríntios, que são cartas grandes, as duas epístolas de João, a segunda e a terceira, se assemelham mais às cartas do primeiro século ou dos primeiros séculos. Porém, com relação à forma do cumprimento em si, tanto segundo João como as demais cartas apostólicas, elas assumiram um padrão um pouco diferente. A saudação comum aqui, feita no primeiro século, por escritores que não fossem cristãos, seria se utilizando de uma palavra grega chamada hairem. E essa palavra significava alegrem-se, ou vocês devem se alegrar, alguma coisa nesse sentido, mas ela não tinha a função maior do que a palavra prezados tem para nós. Não é assim que nós nos dirigimos em situações mais formais, em mensagens mais formais? Quando você recebe lá uma mensagem da companhia de energia ou da companhia de água: prezado Henrique, tem que pagar a conta, senão vai ter problema, não é? Então, hairem tinha esse sentido, um sentido mais formal de saudação, que todas as cartas no primeiro século tinham. Porém, tanto João como Pedro e Paulo em suas epístolas, eles modificam e ampliam a saudação aos seus leitores. Ao invés de usar a palavra hairem, eles utilizam como saudação a palavra haris, uma palavra de mesma raiz, porém o significado de haris é graça. Há quem diga que nós não devemos supervalorizar certas informações
que tem na Bíblia, como, por exemplo, as saudações. Tem gente, por exemplo, que acha que estudar escatologia talvez seja desnecessário, o importante é ir para o céu, não é? Porém, irmãos, tudo aquilo que o Espírito Santo inspirou os seus servos a escreverem é relevante. Nada foi escrito por acaso. Tanto é que João, Paulo e Pedro abandonam a saudação comum das cartas do primeiro século, que era Hairém. Eles conheciam essa saudação e eles podiam se utilizar delas. Inclusive, Tiago, quando escreve a sua epístola, ele se utiliza dessa palavra. Esse Tiago não é o apóstolo ou um dos apóstolos, ele é o irmão de Jesus, e ele, como judeu, se utiliza dessa palavra que era comum nas saudações. Porém, as cartas apostólicas, assim como 2 João, fazem questão de modificar o termo da saudação. E ele não usa mais esse termo genérico como prezados, e ele utiliza a combinação da palavra graça, que significava todo aquele bem concedido por Deus de forma imerecida e gratuita, com a saudação judaica característica, que era paz. Se nós traduzirmos, ou melhor, a palavra traduzida do grego como paz aqui em 2 João, vem de shalom, no Antigo Testamento. Então, graça passou a ser o termo distintivo entre as cartas cristãs escritas naquela época e as cartas comuns, as cartas dos não cristãos. Até mesmo um judeu, se fosse um judeu não cristão, ele saudaria os seus leitores com a palavra paz, mas não com a palavra graça. Então, irmãos, qual era a função de uma saudação? Porque nós devemos estudar ou entender qual é a relevância de entendermos a mudança do termo, a adaptação do termo por parte de João e dos demais apóstolos. É que em cada caso, em cada carta, os detalhamentos da saudação já refletem as instruções e o mérito da carta a seguir. Então, os temas que seriam tratados, como, por exemplo, correções teológicas, correções doutrinárias e, às vezes, até mesmo certos problemas de comportamento, eles já eram abordados na saudação. Em 2 João, inclusive, nós vimos que a saudação é quase que uma chave hermenêutica. João se utiliza 4 vezes da palavra verdade nos 3 primeiros versículos. Então, João está querendo que os seus leitores assumam que a ênfase do restante da carta, a forma de interpretar o restante da carta, é com o uso da verdade. Então, graça e paz, quando nós lermos essa saudação por parte dos apóstolos, não é, querido, um mero chavão. Não é por acaso que a saudação apostólica se dá com as palavras graça e paz. Esse termo graça e paz é o resumo do Evangelho. Nós temos que entender essa mensagem para entender a mensagem dos apóstolos. Então, a primeira afirmação que nós vamos ver aqui é o sentido geral do versículo 3. Qual é a afirmação que João faz nesse versículo? Ele diz assim, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Quando nós lemos na nossa versão, na Almeida Corrigida Fiel, devido à literalidade que ela adota, nós talvez não consigamos entender qual é o melhor sentido ou o sentido mais exato da saudação de João. Porém, se você ler em qualquer outra tradução, seja na Almeida Revista Atualizada, na NVI, na Bíblia da Linguagem de Hoje, você vai perceber que a saudação aqui feita por João não é um voto, não é uma oração, não é que João tinha o desejo de que a graça, a misericórdia e a paz estivessem sobre os seus leitores. É uma afirmação confiante. Se você ler na Ara, você vai ver assim, graça, misericórdia e paz serão conosco, na verdade e amor. Então, João não está rogando pelos seus leitores, ele não está fazendo um voto, João está afirmando que a graça, a misericórdia e a paz estariam sobre aquela igreja. Agora eu pergunto, irmãos, nós podemos ter convicção ou certeza da salvação de outras pessoas? Assim como João apresenta com tanta convicção de que a graça, a misericórdia e a paz estariam sobre aquela igreja. Nós vemos uma afirmação muito parecida por parte do apóstolo Paulo em Filipenses 1,6, quando ele diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra,
a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então João tinha convicção na salvação dos seus leitores, assim como Paulo tinha convicção na salvação dos filipenses. Agora, como Paulo e João podiam ter tamanha ousadia de afirmar a salvação de outras pessoas, mesmo que eles conhecessem a nossa natureza pecaminosa? Mesmo conhecendo as nossas fragilidades, as nossas inclinações, e ainda, mesmo conhecendo esse mundo mau em que nós vivemos, afetado pelo pecado e caído, tantas implicações nos sobrevêm. Como Paulo e João têm tanta convicção de que seus leitores eram salvos e fazem essa afirmação? Primeira coisa que nós devemos depreender disso é que essa certeza e essa segurança não deriva da firmeza nem da excelência dos homens. Eles não estavam aqui confiando que os seus leitores iriam aproveitar todas as oportunidades e se manterem fiéis, que eles não cairiam da graça por si mesmos. João e Paulo não confiavam que aqueles homens eram superiores ou melhores do que os outros homens, e por isso eles não cairiam. Obviamente, a segurança de João, ao fazer essa afirmação, e de Paulo em Filipenses 1,6, decorre do fato que eles sabiam que Deus é imutável. A segurança deles vinha do fato de que Deus não retira o seu amor daqueles a quem Ele amou, de que o dom de Deus é irrevogável, e de que Deus era fiel, usando as palavras de Paulo, para terminar a obra que Ele mesmo começou. Então, a segurança vem do versículo 2, quando ele diz: a verdade está em nós e sempre estará conosco. Então, como a verdade estaria com eles, Paulo e João poderiam afirmar que aqueles homens eram salvos. Então, a verdadeira fé, a fé salvadora, havia se manifestado tanto nos ouvintes de Paulo, os filipenses. Paulo dava bom testemunho das igrejas da Macedônia, da igreja da Macedônia. Paulo tinha um bom testemunho dos filipenses e por isso ele confiava que a fé salvadora havia se manifestado em obras naqueles homens. Assim como João faz essa afirmação, devido ao fato de que a verdade estava com eles. João tinha esse testemunho daquela igreja. Calvino, no seu comentário de Filipenses 1,6, que eu já li aqui quando nós, numa quinta-feira bem antiga, já há algum tempo, quando nós vimos o capítulo 1, expomos o capítulo 1 de Filipenses, ele faz um comentário interessante, ele diz assim: onde quer que notemos quaisquer das marcas da eleição divina, devemos nos estimular a nutrir boa esperança, para que não sejamos espectadores invejosos. Então, essa afirmação de João, assim como a de Paulo, nos remete à segurança que Deus nos dá a salvação. Porém, nós devemos observar as marcas da eleição nos nossos irmãos. Uma pergunta: esse versículo 3 de 2 João, assim como Filipenses 1,6, nos remete a qual doutrina? Qual das doutrinas da graça? A perseverança dos santos. Porém, repare, irmãos, que Calvino fala aqui que nós devemos notar as marcas da eleição. Que marcas são essas? Quais são as marcas da eleição? São as boas obras, uma vida de santidade, uma vida piedosa, uma vida de quem decidiu abandonar o pecado. Então, sempre que nós encontramos essas marcas da eleição, nós devemos nutrir em nós bons sentimentos a respeito da salvação dos nossos irmãos. Então, a promessa de segurança na salvação que João faz se dá porque eles estavam na verdade. Porém, irmãos, como nós podemos ler o versículo 3 de forma negativa? Nós podemos fazer um esforço aqui e ler da seguinte forma: a graça, a misericórdia e a paz não serão conosco se não andarmos na verdade. Então, para aqueles que não estão na verdade, não há segurança de salvação. A segurança de salvação está sobre aqueles nos quais nós vemos as marcas da eleição. Então, irmãos, existem muitos espantalhos criados em cima dessa doutrina.
Mas algo que nós devemos considerar no nosso coração é que, se nós não temos a intenção de viver uma vida de santidade, se nós não temos a intenção de viver uma vida na verdade, se nós não estamos dispostos a abandonar o nosso pecado, se nós sabemos que ao sair daqui nós vamos voltar a nos deleitar nos nossos pecados e nos satisfazer nos nossos pecados, não há promessa de salvação para nós. Não há segurança. A graça, a paz e a misericórdia não estarão conosco. Há alguns calvinistas que assumem, inclusive, que, por exemplo, um membro da igreja não está caminhando em direção ao inferno se ele deliberadamente vive na prática do pecado, uma vez que a salvação não é pelas obras. Nada poderia ser mais enganoso, irmãos. Nada poderia ser mais enganoso. Então, a nossa segurança não vem do nosso perfeccionismo ou da nossa capacidade de nos manter em pé. De fato, mesmo decididos no coração em nos manter santos, nós cairemos, devido à nossa natureza. Às vezes nós vamos perder essa luta contra o pecado. Mas para aqueles que Deus deu o dom da salvação e deu a sua graça, esses encontrarão perdão em Cristo. Encontrarão misericórdia no Senhor. Porém, se nós não temos disposto de forma sincera no nosso coração a abandonar o pecado, não há qualquer promessa de segurança. Pelo contrário, o caminho que nós estamos trilhando, se estamos assim, é o caminho da perdição. Não acredite em falsas promessas, não crie espantalhos a respeito da doutrina. As boas obras são a evidência da graça e da salvação. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos e predestinados para as boas obras. Então, se nós queremos encontrar segurança nas palavras de João, nas palavras do Senhor para nós, se nós queremos que a graça, a misericórdia e a paz estejam conosco, nós devemos permanecer na verdade. Não existe a eleição de que fala o versículo 1. A senhora eleita, o destinatário de João é a senhora eleita. Não existe a eleição de que fala o versículo 1, sem a perseverança dos versículos 2 e 3. Vamos então analisar os termos da saudação em si. Ele diz graça, misericórdia e paz. A saudação apostólica comum era graça e paz. João aqui acrescenta o termo misericórdia, assim como Paulo faz em 1ª e 2ª Timóteo. Então, para nós compreendermos de forma bem sintetizada os termos, graça é aquele favor, aquele dom, são aqueles benefícios que Deus nos dá de forma gratuita e que nós não merecemos. Nós não poderíamos conquistar nenhum desses benefícios. A misericórdia é o fato de Deus não nos tratar como nós merecemos. Ele não nos retribui na medida dos nossos pecados. Ele é misericordioso conosco. E a paz é o resultado da graça e da misericórdia. Então, graça e paz sempre estavam juntas na saudação. São duas bênçãos inseparáveis. A graça sempre vai gerar paz. Então, você não tem como dizer, irmão, que um homem recebeu a graça de Deus e a graça de Deus está sobre ele, mas ele não tem paz. Pelo contrário, ele é sempre vencido pelo desespero, pelas inquietações, porque o fruto da graça é a paz. A graça e a paz é o resumo do que o Evangelho faz no homem. Então eu queria separar os termos dessa saudação em duas partes, e em primeiro lugar, ver que não é possível ter paz sem a operação da graça. A única maneira do homem ter paz com Deus é através da graça e da misericórdia de Deus. E por que isso? Porque todos os homens, irmãos, estão na situação de inimigos de Deus. Todos pecaram. E não é que os homens rejeitaram o seu Criador e viraram as costas para Deus como se desse de ombros. Não é isso, isso já seria terrível, mas é muito pior. Os homens são inimigos de Deus. Se eles pudessem, eles matariam o próprio Deus, eles assumiriam o lugar de Deus, eles se fariam deuses no seu lugar. Os homens estão, como nós dizemos, com os punhos cerrados contra Deus. Os homens são inimigos. Então, essa é a verdade a respeito do homem. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e com isso, Deus tinha a intenção de fazê-lo representante, o seu representante aqui na terra, e glorificá-lo em tudo o que fizesse, o homem se tornou inútil. O que você faz com a sua televisão se ela queimar na sala? Você faz o quê com aquele objeto? No mínimo, você vai substituí-lo, né? Tentar consertá-lo. Mas e se ele está completamente inútil? Ele não serve para nada. Esse é o estado do homem, inimigo de Deus.
Então o homem não pode ter paz. O homem pode tentar encontrar a paz nesse mundo, mas sem a operação da graça, não há promessa de paz e não há paz para nós. Por isso que Paulo diz, Romanos 5, 1 e 2, ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Muito obrigado. Tá ótimo, muito obrigado. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea, né? Amém. Então, Romanos 5:1 diz: tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz. Então, se não fomos justificados, não temos paz. Paulo está exemplificando exatamente o que nós dissemos. Então, é por isso que João diz na sua saudação: graça, misericórdia e paz, da parte de quem? Da parte de Deus. O homem não pode se reconciliar com Deus, é Deus quem se reconcilia com o homem. Então, da parte de Deus e da parte de Jesus, o Filho do Pai. Então, os homens que não foram reconciliados com Deus, através da paz e do sacrifício de Jesus, eles não podem ter paz, porque a falta da paz é fruto dessa inimizade com Deus. Você percebe, irmãos? Eu daria os créditos se eu lembrasse, mas eu ouvi alguém dizer, não sei nem se crente, provavelmente, que os homens falam de paz, de hastear uma bandeira branca e acabar com as guerras do mundo, e estabelecer períodos de paz. Eles não conseguem ter paz nem dentro das suas próprias casas. Ele não tem paz com a esposa dele, ele não tem paz com os filhos. Filhos não falam com os pais, pais com os filhos, irmãos brigam entre si, mas eles querem estabelecer a paz no mundo. Não é? Eles não arrumam a cama e querem consertar o mundo. Essa é a tentativa frustrada do homem, inimigo de Deus, no estado de inimizade, tentando estabelecer a paz. Quando o homem se torna inútil para aquilo que ele foi criado, a única maneira dele conquistar a paz é Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo, pagando pelos nossos pecados e nos justificando, retirando esse estado de inimizade que havia entre os homens e Deus. E agora nós temos paz. O homem, quando é inimigo de Deus, em algum sentido, ele é inimigo de si mesmo. Porque ele está sempre frustrado, porque ele não consegue ser aquilo que ele nasceu para ser. Então, sem a graça e sem a ação de Deus reconciliando o homem consigo, não há paz verdadeira. Porém, irmãos, como eu disse que eu separaria em duas partes, na segunda parte eu quero fazer a afirmação contrária, porque o contrário também é verdade. Se sem a graça nós não temos paz, o resultado da graça é necessariamente a paz. Dizer que a graça não produziu paz é dizer que a graça não produziu exatamente aquilo que nós precisávamos, que era paz com Deus. Dizer que a graça não produziu paz é dizer que a graça se tornou inútil, porque a graça que foi revelada a nós e que está sobre nós em Cristo Jesus, ela veio justamente com o propósito de estabelecer a paz entre nós e o nosso Criador. A paz é o propósito da graça. Por isso que o versículo 3 é uma afirmação de João e não um voto. Ele diz: a graça e a misericórdia e a paz serão convosco. O que ele está dizendo? Que a graça será conosco, mas ele também está afirmando que a paz será conosco. Ele está dizendo que a graça é soberana, mas que a paz também é soberana. Então, assim como na salvação, a graça nos alcançou. Deus nos amou antes da fundação do mundo, nos escolheu, nos encontrou no tempo, nos chamou, nos justificou, e nada pôde impedir a obra da graça em nossas vidas. Da mesma maneira, a paz é soberana. Nada pode impedir a obra da paz em nossas vidas, nem mesmo as nossas inclinações, nem mesmo esse mundo decaído, as nossas inquietações, os nossos pecados, nossas tribulações emocionais, nosso estado fragilizado, nossa inclinação para o pecado, nossas ansiedades pelo dia de amanhã. A graça é soberana e a paz é soberana. A paz é poderosa. A paz não é frágil o suficiente para ser vencida pela perturbação. Por isso que você não pode dizer que um homem recebeu a graça de Deus, que a graça de Deus está operando salvação na vida dele, mas ele não tem paz.
Qual é o seu consolo na vida e na morte? Qual o seu conforto? Qual a sua paz na vida e na morte? Eu vou ler a resposta. Os irmãos mais atentos perceberam que eu fiz a pergunta número 1 do Catecismo de Heidelberg. E ele diz: o meu único consolo, a minha única paz, o meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte. E não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue Ele pagou por todos os meus pecados. Ele me libertou de todo o domínio do diabo. Aqui é a graça. A resposta está falando a respeito da graça, da operação da graça. Ele me libertou, eu pertenço a Ele. E agora a resposta vai falar a respeito da paz. Olha a obra da paz, na segunda parte. Agora, Ele me protege de tal maneira que sem a vontade de meu Pai do céu, não perderei nenhum fio de cabelo. Além disto, tudo coopera para o meu bem, paz. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna, paz. E me torna disposto a viver para Ele, daqui em diante em boas obras, de todo o coração. Eu darei frutos, é o fruto da paz. A graça vai gerar paz. Então você vê que a afirmação, a resposta da pergunta número 1 do Catecismo de Heidelberg é o oposto do desespero. É o meu consolo, é a minha paz, é o meu conforto na vida e na morte. A paz tem esse sentido amplo, é a paz dos pecadores para com Deus, independente das circunstâncias. É a paz de Davi no Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus inimigos, se levantaram para me perseguir, eles é que caíram. E ele diz no versículo 3, ainda que um exército me cercasse, se levantasse contra mim, eu não temeria. Eu confiaria nisso. É a paz que não depende das circunstâncias, irmãos. É a operação da paz dentro de nós. Se nós só temos paz quando as circunstâncias ao nosso redor são favoráveis, não é em Deus que nós temos paz, não é Deus o nosso consolo, são as circunstâncias. Existe disponível para nós uma paz que é fruto da graça. Que nós não sejamos vencidos pelo desespero e pelas perturbações. É a paz que excede o entendimento. O entendimento do homem natural ao ver um exército acampado contra ele, qual seria? E Davi, não pense que ele está falando de forma figurada. Davi era um guerreiro, ele estava falando de um exército. Homens armados, que lhe tirariam a vida. Ele não está criando uma imagem que é longe e distante da realidade dele. Ele está falando de algo que ele vivia. Algumas vezes, exércitos se acamparam contra ele. Mas ele confiaria em Deus, independente das circunstâncias. Jesus é o nosso consolo na vida e na morte. Eu queria terminar com João 14, 27. Quando Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus, nessa sequência de diálogos de João, Jesus está na noite derradeira, não é? Na noite da agonia, uma noite antes de entregar a sua vida. João 13, 21 diz que ele estava com uma santa perturbação no seu espírito. E nesse momento, irmãos, cá para nós, era mais apropriado que os seus discípulos o consolassem e lhe dessem algum tipo de auxílio emocional, e o auxiliassem nessa caminhada, porque afinal os seus discípulos não morreriam, era ele quem morreria. Mas Jesus é o único que pode providenciar paz para aqueles homens. Então ele diz: eu vou, mas eu deixo com vocês a minha paz. Aqui tem o sentido de deixar em herança, não é? Jesus está dizendo: eu vou embora, mas eu deixo em herança a minha paz. E é interessante que ele se despede deixando a sua paz em herança, e quando ele ressuscita em João 20, a apresentação dele, a saudação aos seus discípulos, é lhes desejando a paz. Veja que essa é uma obra de Cristo. Cristo veio se despedir dos seus discípulos e depois se apresentou a eles, deixando a sua paz. A obra da graça, a obra de Cristo, não é nos deixar perturbados, é nos fazer encontrar essa paz. O que é a paz? É o deleite na santa vontade de Deus. Aconteça o que acontecer, eu me deleito. Se as circunstâncias ao meu redor fogem do meu controle, e cá para nós, sempre fogem, quando elas não estão da maneira que eu desejo, quando elas não saem
A receita do bolo, o bolo sai solado e não sai da maneira que eu preparei. Para pessoas como eu que gostam de ser muito precavidas e se programar com antecedência, isso é terrível. Eu tive de aprender com isso, de que as coisas sempre fugirão do meu controle, mas eu não posso, por isso, perder a minha paz. A paz é soberana, é o fruto da graça que Deus operou em mim. Então ele diz que dá uma paz que não é semelhante com a paz que o mundo dá. É interessante também que Jesus tenha morrido durante um período conhecido na história como a Pax Romana, não é? O único homem justo, correto, honesto, santo, morreu durante aquilo que os homens chamavam de paz, a paz romana. E Jesus morre. Essa é toda a paz que o mundo pode nos oferecer. Todo aquele que buscar paz no mundo encontrará esse tipo de paz, uma paz injusta, uma paz incompleta, uma paz superficial, temporária, que não irá te satisfazer. Então, por fim, chegando ao ponto da mensagem de Jesus para os seus discípulos, ao deixar a sua paz, ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, ao deixar a minha paz para vocês, eu estou provendo, eu estou providenciando tudo aquilo que é necessário para que o seu coração não tenha medo. Eu estou providenciando, ao deixar a minha paz com vocês, tudo aquilo que é necessário para que você não fique ansioso, para que você não fique inquieto, para que você não tema o dia de amanhã, para que você não se perturbe. Esse é um desdobramento da graça, é a paz. E no final do versículo 1 de João 14, quando Jesus faz a mesma afirmação que aqui em João 14, 20 e 27, ele também diz, ele começa esse capítulo dizendo, né, não se turbe o vosso coração, e ele dá a maneira, na segunda parte do versículo 1, que nós podemos fazer isso. Ele diz: não se turbe o vosso coração, confiem em Deus, confiem também em mim. Que nós possamos, irmãos, nós que estamos na verdade, aqueles que têm bem disposto no seu coração viverem na verdade, ainda que nós saibamos que encontraremos e temos encontrado dificuldades, percalços, dificuldades no nosso homem interior e no mundo exterior, ainda assim que nós possamos encontrar pela graça de Deus essa paz, independente das circunstâncias, ainda que as circunstâncias mais terríveis se levantem contra nós, ainda que tudo fuja do controle, que nós possamos lembrar que Deus não nos criou para inquietação, Deus não nos criou para ansiedade, Deus nos criou para nos deleitarmos na vontade dEle. Se a vontade dEle parece que fazer com que as circunstâncias ao nosso redor saiam do nosso controle, louvado seja o Senhor. Se as circunstâncias fogem do nosso controle, nunca fugiram do controle de Deus. Possamos encontrar essa graça e essa paz em Cristo Jesus. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome, ó Senhor. E confiamos plenamente, temos segurança dessa graça e dessa paz que está sobre nós, não pelos nossos méritos, não porque fizemos algo, não porque somos melhores do que ninguém, muito ao contrário, nós somos pecadores. Nós estávamos nesse estado em que falamos de teus inimigos, odiosos contra ti, não só te rejeitando, mas te odiando, tentando, quem sabe, tomar o teu lugar, mas o Senhor, por causa do muito amor com que nos amou, nos reconciliou no Filho amado em Cristo Jesus, e nós queremos te dar graças e te glorificar por isso, ó Senhor, obrigado. Nós queremos descansar o nosso coração, nós queremos encontrar a paz que o Senhor dá, uma paz diferente da paz do mundo, que é uma paz falsa, irreal, passageira, enganosa, mas nós sabemos que a tua paz é perfeita, Senhor. Tu és o nosso consolo na vida e na morte, tu és o nosso consolo, a nossa paz, o nosso conforto, tu és, ó Cristo. Nessa vida, nada há melhor do que o Senhor. Nós não esperamos encontrar paz nas coisas dessa vida, nós não esperamos, Senhor. Nós esperamos que o Senhor nos abençoe com elas na medida em que o Senhor quiser. E nós te glorificamos por todas as circunstâncias ao nosso redor, independente de como elas estejam, independente se estão como nós desejamos ou não, nós te glorificamos pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado por nos conduzir até aqui em meio às nossas fraquezas. Nós te louvamos
Não nos deixe, Senhor, perder de perspectiva que a tua obra, a obra da graça, foi para nos dar a paz que o mundo não pode dar, mas que nós encontramos em Jesus, o nosso amado. É a nossa oração. Amém.